Seja bem-vindo ao podcast Cinemação Extra. Eu sou Rafael Arinelli e comigo temos aqui Pedro Amaro do canal Claquete. Olá, mais uma vez aqui, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos falar sobre cinema. O papo agora é cinema. Agora é cinema, festival. E temos também aqui meu querido Daniel Cury. Fala, gente, bora falar de filme, bora falar de cinema, bora falar de festival, bora falar de coisa boa. Comporta-se e retire dos festejos. O festival, você vai vir no festival. Eu lembrei desse episódio do Chaves aqui. Pois é, olha só, estamos aqui em mais um podcast extra, né? Mais uma vez trazido aqui pelo Telecine. A segunda participação do Pedro no podcast extra. O Pedro já esteve aqui falando sobre neorrealismo italiano, agora volta para falar de festivais. Que é isso, hein, Pedrão? Tá vendo? Isso é sinal que vocês gostam de mim, entendeu? Mesmo talvez a sua audiência não me querendo aqui, então, né? Olha aí, não, é sempre muito elogiado. E hoje a gente tá aqui, né, reunido para conversar sobre o Festival do Rio. E por que esse tema, né? Bom, o Telecine ele vai hospedar em sua plataforma digital o Festival do Rio entre as datas do dia 17 a 31 de julho, né? E serão exibidos por 15 dias, 15 títulos inéditos e exclusivos da mostra e cada um ficará disponível para o usuário, né, por 24 horas. Daí, não satisfeito, né, em propor esse conteúdo inédito, né, trazer especialistas, o Telecine aproveitou, chamou a gente aqui e falou assim, não, vamos lá, conversem lá sobre o Festival do Rio, a importância, né, dessa experiência cultural que é muito importante. Então, pra gente começar esse papo aqui hoje, eu queria justamente dar uns passos atrás e começar falando justamente sobre a importância de se ter festivais e mostras e tal em um país, né? O Festival do Rio, pra quem não sabe, ele foi criado em 1999 a partir da junção entre a Mostra do Banco Nacional e o Rio Cine Festival, eventos que faziam parte do calendário cultural, né, da cidade desde os anos 80. E de lá para cá, o festival ele acabou se firmando como um dos mais importantes do mundo e também sendo destino obrigatório aí para os principais destaques cinematográficos do ano. Aí eu queria começar esse papo perguntando para vocês, né? Qual é a importância de se ter um festival desse tamanho em território nacional? Eu acho assim, primeiro que é fundamental que haja mais e mais festivais de cinema, né? Uhum. Eu acho que o interessante, o importante de um festival de cinema é justamente assim, congregar grandes estreias, grandes filmes e principalmente propor para as pessoas que assistam filmes que muitas vezes fogem do circuito comercial. Claro que tem muito filme que chega no festival e depois vai pro circuito comercial, tem muito filme que passa em grandes festivais que se tornam blockbusters, mas eu acho que o festival tem a função de justamente mostrar pro público filmes que às vezes não chegariam com tanta facilidade, de mostrar coisas diferentes que, né, nem sempre surgem pra gente assistir da maneira mais tradicional ou que a gente teria que caçar com mais afinco e tudo mais, sem contar que todo festival tem sempre a sua importância pra indústria como um todo, porque ele premia, porque ele geralmente reúne produtores e diretores e tudo mais. Mas o importante também é a promoção da cultura como um todo, é você juntar num ambiente as produções e fazer as pessoas se enriquecerem cada vez mais com esses filmes para poder ter o debate da produção cinematográfica. Uhum. Isso é muito mais importante do que, para quem adora cinema, claro, mas para todo mundo é muito mais importante do que simplesmente ficar com o sistema comercial tradicional e típico, né, de consumo de streaming, de sala de cinema e tudo mais. Uhum. Bem, o Daniel já falou de uma forma geral bem importante, mas eu acho que eu só queria bater nessa tecla de você viver o cinema, né? Por que um festival é importante? Quando a gente vai assistir um filme num complexo, num shopping, é assistir um filme com os amigos e tal, você sai
e acabou, entendeu? Claro, você vai conversar com os amigos, vai fazer podcast na internet, vai falar mal do podcast dos outros, enfim. Mas geralmente fica nesse círculo. Um festival, você vai discutir com especialista, você vai conhecer diretores, produtoras, atores, você vai ter contato com gente que está estudando cinema, você vai ter contato com pessoas que são muito antigas nessa área, só que não são pessoas famosas. Por quê? Porque elas não estão no mainstream. Então, você fazer um festival, você viver um festival, é uma oportunidade de você mostrar que o cinema não é só shopping, não é só complexo. Nada contra, tá? Não estou necessariamente aqui reclamando de você ir pro shopping, enfim. Mas a gente não pode só viver nesse tipo de organização para exibir os filmes. Porque muitos filmes não vão ter como competir. Vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos voltar alguns anos atrás. Vou lançar meu filme. Vamos supor que só tem uma época disponível, porque o edital, sei lá, mandou o filme estrear até tanto, enfim, só tem dezembro. Bom, beleza, vamos ver aqui o que vai estrear na mesma semana do meu filme. Opa, Star Wars. Não sei, né? Não sei, então. Você não tem isso em festival. Você não tem que se preocupar com o filme que vai entrar em cartaz, né? Porque existe essa lógica, existe essa estratégia, sim, pro exibidor brasileiro, né? É claro, se você põe no seu filme com Vingadores, não é muito bem o mesmo público que você tá pegando. Então, entre aspas, também tem a questão de que você não tá sendo tão atingido. O problema é, Vingadores Ultimato ocupou praticamente todas as salas disponíveis. Você não tinha sala, né? Então você vai ter que exibir ou por sinal de fumaça, ou pegar algum projetor, colocar numa parede grande, enfim. Com o festival é diferente. Com o festival você tem essa oportunidade de trazer esses filmes para pessoas que estão e querem consumir. Eu acho que ele tem essa função quase didática, sabe? De fazer um contraponto com o comercial mesmo, sabe? Porque é isso, muitas vezes o festival ele acaba sendo uma primeira porta de entrada, né, para uma obra audiovisual e tal, e dali ela acaba ganhando novas camadas e ela acaba sendo catapultada para um mercado maior. Quantas obras, né, a gente não viu saindo justamente de festivais e tal, e ganhando corpo e depois se destacando e eventualmente ganhando grandes premiações e tal, porque fizeram sucesso, né, dentro dos festivais. Agora, especialmente no Brasil, eu acho que é um fator importante também o festival, principalmente um festival assim que se passa, o Festival do Rio, né, de uma cidade muito importante pro país e tudo mais. E eu acho que existe essa questão que é uma função cultural muito importante também, de apresentação dessas obras para um público que tá ali, né? Um público que quer consumir. Aí tem esse perfil, como o Pedro bem falou aqui, de uma galera que de repente, sabe, estuda e que quer ir lá, que quer ver o que tá saindo de novo, que não tá saindo nesse mercado comercial e tal. Então é uma maneira de você tá alimentando, né, essa cultura de uma forma muito sadia também, né? Você tá ali injetando essa obras com qualidade, assim, de narrativa, produção e tal, que vão além, né, desse mainstream mesmo, dos blockbusters e tal. E esse público que é o crítico, o jornalista, o cinéfilo, enfim, né, os estudantes de cinema, as pessoas que estudam cinema, é o público que ajuda justamente a alavancar alguns dos filmes, ou vários dos filmes, enfim, a essa, digamos, essa carreira que ele pode ter depois, né? Então é a partir de festivais, de grandes festivais, que você tem aquele filme lá que todo mundo falou tão bem dele, que aí vai, por conta disso, vai ter uma distribuidora que vai falar, poxa, vamos então lançar esse filme, vamos então levar esse filme para outros espaços, né? Claro que não é com todos, claro que sempre tem aquele filme que você fala, poxa, mas é um filme tão bom, por que não e tal, tem vários fatores, mas tem muito disso também, né? É justamente esse público que vai fazer isso, mas eu também gosto da ideia do festival como algo, e eu acho que o que a gente tá falando aqui, né, que é um festival que tá indo pro streaming do Telecine, é justamente a possibilidade de levar filmes, de propor novos filmes para pessoas
que talvez não veriam, né? Então, como as pessoas podem perceber pelo meu sotaque, eu nunca frequentei o Festival do Rio, porque eu não estive no Rio, assim, não fui poucas vezes ao Rio na minha vida, mas, enfim, graças a Deus já fui a algumas, mas já frequentei outros festivais e tal, e o legal é isso, é você tá lá e você fala, gente, tem esse filme aqui, vou ver esse filme, sabe? Às vezes você só vê lá o nome e compra o ingresso, ou resolve, se for um gratuito, resolve entrar, e aí você se surpreende vendo um filme de um país diferente, vendo um filme de um diretor que você não conhecia, vendo um filme, às vezes experimental, às vezes que propõe algo completamente diferente, que você não veria em uma circunstância comum. Você não veria ele no cinema do shopping, você não veria ele no streaming que você acessa lá todo dia, que geralmente acaba às vezes ficando só naqueles grandes lançamentos, mas você teve essa oportunidade, e eu acho isso muito importante, né? Claro que a gente não tá falando, em alguns festivais nem sempre você tá falando de um grande público e da grande massa, mas é muito importante isso, algumas pessoas terem a oportunidade de ver filmes que não veriam, né? Então acho que isso é o mais bacana, assim, sabe, de um festival, é você chegar no festival e falar, putz, deixa eu ver um filme que eu não veria num dia comum, deixa eu ver um filme que, sabe assim, de um país que eu não tô acostumado a ver filmes, né? Isso que é muito bacana, eu acho. Tem aquilo, né? Cinema é uma experiência coletiva, por mais que exista a galera do eu gosto de ver filme sozinho, né? Nada contra, tá? Porque realmente tem uma gente que acha interessante e tal. E, como eu ia dizendo, o cinema é uma experiência coletiva. Então, poxa, você vamos lá, vai ter Star Wars, você vai com os amigos, com a galera, se fantasia, come pipoca, gasta R$300 e tal, e se diverte, beleza. Mas também existe essa cultura dos festivais, de você também tá com aquela galera que respira aquilo que você tá respirando. Então é muito importante. Mesmo tendo uma experiência em streaming, não é desculpa pra você não se envolver com isso se você quiser, porque você vai ter o site do Cinemação pra comentar, você vai ter lá no canal Claquete, se quiser passar, você tem Twitter que o pessoal vai estar escrevendo, vai estar comentando, você vai ter as outras redes sociais. Então, é claro, vai ser uma forma diferente, nós ainda estamos passando por todos esses problemas, né, de vírus, mas é possível sim se abraçar com toda essa cultura de festival que vai chegar pra gente. Por que a gente acaba fazendo sempre essa comparação, né, do blockbuster com o festival e tal? Porque, veja só, no ano passado, em 2020, o Festival do Rio ele foi cancelado, justamente por conta da pandemia e tal. Cancelaram, não teve nada, passaram para esse ano, né? E agora estão fazendo esse formato digital e que o Telecine tá dando esse suporte. E essa ideia de fazer uma coisa digital, eu acho que ela dá uma mexida justamente na forma como a gente consome justamente esse conteúdo. Porque quando a gente para pensar no blockbuster em si, a gente tá falando de um cinema, alguém que tá ali e que tá colocando o filme e ele tá pensando justamente na bilheteria. O cara vai faturar com a pipoca, o cara vai faturar, né, com a venda, né, da bilheteria em si e tal, mas, assim, existe um pensamento de quanto mais eu trouxer as pessoas pra cá, melhor pra mim, melhor pro meu negócio de cinema, melhor pro distribuidor e tal, tudo mais. Então existe um pensamento muito comercial nesse sentido, né, por isso até que quando você pega esses grandes blockbusters, eles acabam ocupando muitas salas de cinema, porque daí o cara tá o tempo todo exibindo aquilo que a maioria das pessoas querem ver e por conta disso as salas acabam sempre estando lotadas e consumindo e tudo mais, ali o cinema se mantém. No caso do festival, ele dá uma invertida nesse olhar, né? Porque, por exemplo, aqui no Festival do Rio agora, a gente vai ter essa exibição, as exibições dos filmes durante 24 horas, por exemplo, são 15 dias, 15 títulos. Essa ideia de você atribuir uma certa, entre aspas aqui, urgência de você poder ver o filme, torna ele também uma coisa especial, né? Porque daí, eu vou ver um filme que vai sair em 24 horas, já não vai mais estar lá. Então, aí começa o festival dentro do Telecine, no dia 17/7, eles começam com a exibição de Druk, né, que é mais uma rodada, o filme que levou o Oscar de melhor filme estrangeiro e tudo mais. Começa com esse filme que é um filme que a gente poderia falar, é um filme que levou o Oscar e tal, mas é o Oscar de melhor filme estrangeiro, não é nem o principal Oscar, né? Então já é um filme que já vem de um circuito diferente também, né? Ele tá vindo lá do leste europeu e tal, então é outro
outra coisa. E aí quando você vai atribuindo isso, pô, vou atribuir essa urgência, tá sendo exibido. São 24 horas. Você cria o assunto. Então a galera que não viu vai poder ver. É a porta de entrada. Você começa a ver um filme que, pô, ganhou uma grande premiação. No dia seguinte vem outro filme diferente, outro país, outra coisa. Você já tá rompendo com o eixo de Hollywood aí. Exato, exatamente. Mas essa escassez, no sentido urgência ou escassez, né, ela faz parte também dos festivais, né? Geralmente, tanto o Festival do Rio quanto qualquer outro, quando é nas salas de cinema, você tem aquela coisa de que, esse filme só vai ter na quinta-feira às 2h, na sexta-feira às 3h e no domingo às 11h. Se você não for nenhum desses horários, você não viu. Teve festival recente, digital, que até disponibilizava por vários dias, mas tinha quantidade de visualizações. Então, se mais de X pessoas assistissem aquele filme, ele era cancelado, né? Ele não estava mais disponível. Tem que ter, são regras de festivais, e essa estratégia do Festival do Rio com o Telecine, eu acho que é bem bacana também, né? De você ter lá um dia para aquele filme, você gera a urgência, mas você também gera a necessidade de conversar sobre ele, porque tá muita gente vendo ele ao mesmo tempo, né? O que também é bem bacana, né? Uma questão, Dani, é que, por exemplo, quando é Festival do Rio presencial, ou qualquer outro festival presencial, né? Não só do Rio, é uma loucura pra galera que tá cobrindo, porque você tem que se deslocar. Você vai até o local, tem que escreve no ônibus mesmo, aí o ônibus balança, aí você deixa o celular cair pela janela, aí enfim, é estresse, né? Agora, no streaming, a coisa muda um pouquinho. É claro, eu também não quero dizer, então a gente quer dizer que a gente não precisa do físico? É claro que não, é claro que a gente precisa. Sim. Mas a gente tá só tomando porrada, né, em tanta coisa ruim, que você poder dedicar um tempo, né, claro, quem tiver esse privilégio, mas dedicar um tempo a só assistir filme, você vai poder pegar praticamente quase tudo ou muita coisa que vai sair sem ter esse problema do deslocamento, de poder perder o filme. Só pra fechar um pouco, porque eu tô batendo muito nessa questão do blockbuster, porque é um dos pontos que eu acho que é legal da gente entender de festival. Por exemplo, o Conan, de 2011, foi gasto 90 milhões de dólares nesse filme, se eu não estiver enganado. O filme fez pouca grana e eu não conheço ninguém que goste desse filme. E é um filme que não vai rodar em festival. E se rodasse o festival, acho que ninguém ia ver. Eu tenho uma colega que fez um filme, a Duda Gamboge, e eu não assisti o filme dela ainda, mas todo festival que ela tá colocando, o filme vai bem, as pessoas assistem, já ganhou prêmio. Aí eu pergunto, quanto ela deve ter gastado nesse filme? Se ela gastou um Guaravita e uma coxinha, foi muito. Porque tava fazendo filme assim, com pouca grana, né? Mas é um filme que, cara, ela já tá construindo um nome por causa dos festivais. Então, claro, não tô dizendo que a gente tem que fazer filme com muito pouco dinheiro, tá? Não é isso. Sim. A questão tem uma galera fazendo com pouca grana, fazendo o seu nome, e geralmente quem é cinéfilo adora descobrir novas pessoas que estão chegando aí com filmes novos. Então, se você ainda não conhece festival, não tem essa cultura de festival, o momento é agora. Não tem desculpa. Exato, cara. E eu acho que isso é outra coisa legal da gente destacar também, que é justamente esse estímulo que é dado justamente à exibição cinematográfica e aos profissionais, né? Porque é isso, você acaba sendo apresentado realmente a outros mercados, a outras visões cinematográficas, então há uma expansão da sua visão. A gente aqui no Brasil tem como cultura esse consumo, né, das obras norte-americanas e tudo mais, e o festival ele vem justamente com essa ruptura, né, de como você já tinha falado até, né, Pedrão, aqui, que ele quebra com esse lance da hegemonia americana e aí ele vai trazendo outras coisas. E aí, por exemplo, no caso da sua amiga ou de qualquer outro cineasta que consiga fazer a exibição do seu filme, é muitas vezes para esse cineasta a primeira chance que ele tem de sentir o público ali realmente, né? O que as pessoas estão achando, se estão rindo, se estão chorando com aquela obra, se saíram satisfeitas, se não saíram, se saíram com os olhos lacrimejando e tal. Então, tipo, o que aconteceu ali, né? O que tá acontecendo com a minha obra? E isso é muito legal, é um estímulo, né? Até por isso que os festivais, eles são muito bem vistos, inclusive, pelos pequenos produtores, realmente, porque é um momento de conexão, né? E aí, como a gente tem hoje um momento, né,
complicado, assim, politicamente e tal, falando da parte cinematográfica, né? A Ancine muito enfraquecida e tudo mais. De repente você vem com uma plataforma como essa, tipo, chega o Telecine, propõe, como já tem uma plataforma bem consolidada, bem estruturada e tal, e faz, né, essa parceria com um festival também já de nome e tudo mais, cara, eu acho que é uma mega porta de entrada, assim, pra exibição de novos cineastas e tal, mas pra esse olhar também pra novos mercados e tal. E aí, Dan, acho que a gente pode até falar um pouco dessa parte dos filmes, né, que realmente estão chegando, que as pessoas estão ficando ansiosas, porque a gente vai ter uma sequência desde o dia que vai começar esse monte de exibição e tudo mais, que é quando começa o Festival do Rio, né, mas com a primeira exibição dentro do Telecine no dia 17, né, com o Druck, mas o que vai ter depois, assim, que você tá vendo com ansiedade? Primeiro, só para as pessoas entenderem, né, assim, o Festival do Rio, ele tá ocorrendo ao longo desses meses de uma maneira bem, digamos que extensiva, né, o que eles fizeram foi várias parcerias, então teve exibição no mês de abril de filmes brasileiros, né, filmes de ficção, né, brasileiros lá no Canal Brasil, já teve em maio a exibição de documentários no Canal Curta, e agora os grandes filmes internacionais vão ser exibidos a partir de hoje, né, o dia que sai esse podcast, no Festival do Rio. Então, assim, o bacana dessa exibição no Telecine é que a gente vai ter, por exemplo, os grandes filmes que foram indicados, né, recentemente ao Oscar. Então tem o Quo Vadis Aida, que é o filme que foi indicado pela Sérvia, né? Tem o Better Days, de Hong Kong. O Mauritano, não sei se foi indicado como melhor... Não é estrangeiro, no caso, o Mauritano, mas ele teve uma indicação, né? O The Mauritanian, que é com o Tahar Rahim, que é um ótimo ator. Junto, inclusive, com a Jodie Foster, né? Tem lá. Vai ter o Bela Vingança, inclusive. Sim. Que foi indicado a várias outras categorias. E tem... Vou indicar aqui, a princípio, 2 filmes que eu me interessei bastante por assistir. Tem um que chama A Candidata Perfeita, que é no dia 29 de julho, né? É um filme que é bem interessante por conta de mostrar uma mulher candidata a um cargo público nas eleições da Arábia Saudita, né? E que entra toda a questão, né, da mulher na cultura muçulmana, na cultura da Arábia Saudita, né? Ela não pode mostrar o rosto dela como candidata, várias coisas assim. Quero muito ver. E tem um que chama A Noite dos Reis. Ah, esse que é o que eu tô mais ansioso. É, porque é um filme do Senegal, né? Uma coprodução de alguns países africanos, mas principalmente do Senegal, pelo que eu entendi. E ele, entre várias coisas interessantes, ele tem um realismo fantástico, né? Sim. E recentemente eu assisti um filme lá da Mati Diop, né? Que acho que é o Atlantique, que também tem realismo fantástico, que é muito legal isso de você ver como que eles conversam, como que eles se falam e tudo mais, entendeu? E é uma característica que a gente não tem, eu pelo menos não tenho visto em tantos filmes, né? Essa coisa de ter fantasia, mas não é uma fantasia de, sei lá, goblins e sei lá o quê. Não, é uma fantasia dentro de uma situação realista. Eu gosto bastante disso, achei muito interessante, e ele vai trabalhar com isso. Então, enfim, são alguns dos filmes que eu acho interessantes e que é isso, assim, são os grandes filmes internacionais, e aí você pode ter a oportunidade de ver um filme do Senegal, né? Filmes do Senegal, infelizmente, não chegam no shopping, não chegam no grande lançamento. E aí que tá a grande oportunidade que a gente tem, né? Com um festival como esse, né? Esse A Noite dos Reis, ele é escrito e dirigido pelo Philippe Lacote, que é um cineasta da Costa do Marfim. Isso. É uma coprodução Costa do Marfim e Senegal. Isso, exatamente. E ele ganhou já, inclusive, alguns prêmios, foi indicado alguns prêmios e tal. É um diretor muito competente, e essa história do A Noite dos Reis, eu fiquei muito interessado no filme, primeiro porque é como a gente estava falando, a questão do mercado, é um mercado que a gente tem pouquíssimo acesso, né? Quantos filmes de Senegal, Costa do Marfim e tal, a gente vê durante o ano, né? Praticamente nada, né? Pra não dizer nenhum. Mas enfim, e isso já me chamou a atenção. Primeira coisa é essa questão do mercado. A outra é justamente essa questão de ter essa questão
da fantasia, e ele vai contar a história de um rapaz que ele é mandado para uma prisão que fica no meio de uma floresta na Costa do Marfim, e essa prisão ela é administrada pelos próprios prisioneiros. E aí eles têm um lance lá que quando a lua fica vermelha e tal, ou tá prestes a surgir e tal, um deles precisa contar uma história para os outros detentos e tal. E aí esse garoto, né, que é mandado para lá, é ele que vira o que eles chamam de Roman, que é o cara que vai contar a história. Eu achei um negócio tão, assim, diferente, sabe? A premissa, a sinopse é diferente. O trailer que eu vi me chamou muito a atenção também essa câmera, né? A câmera do Philippe Lacote, que também tem uma câmera diferente e tal. A luz, né? A fotografia. Então, tem muita coisa ali que me chamou a atenção, assim. Esse foi o filme que eu mais fiquei ansioso, assim, pra ver. E é o último, né? Do dia 31/7. Então, assim, vou ter que segurar a minha ansiedade e ir melhorando ela assistindo já marca os outros. na agenda. Tem que marcar na agenda. Marcar na agenda pra não esquecer. Exatamente. Um dos que eu quero ver, talvez não seja um dos motivos mais nobres, mas, né, um dos que eu estou de olho é o Fallen, se eu não estiver pronunciando errado. Não é pela história, não é por onde vem, não é por ser de algum país, enfim. É por ser dirigido pelo Viggo Mortensen. É verdade. Quem não tá lembrando, Viggo Mortensen foi o Aragorn em Senhor dos Anéis. Então, eu sempre acho curioso quando alguém transita de ator pra direção, ou vice-versa, né? E ver já um filme chegando assim em festival, né? Não sei qual vai ser a proposta do filme, é algo interessante. O Druck eu também tô curioso, porque eu não assisti no Oscar, né? Não tava de olho, enfim. Mas tô muito curioso com o Summer of... Verão de 85, né? Eu ia falar Summer 85, maravilha, né? Você do François Ozon, porque eu acho curioso que ele fez um filme que me deixou bem curioso. Eu vi muitas coisas boas, né, no filme que ele fez, é chamado Dentro de Casa. Foi um filme que a galera acho que até gosta mais do que o filme né? Tem aquela coisa, o filme fez um certo sucesso que o público já começou a jogar ele até mais acima. É um filme que tem um drama, né, thriller, ele mistura um pouco a questão do drama com suspense. Então ele tá vindo aqui com uma pegada pouco diferente, né? Um filme que vai falar da questão da homossexualidade, daquela também da juventude. Então é algo que eu tô separando na minha listinha e é um bom nome, é um nome pra gente ficar de olho. Sim, o Fallen que você falou do Viggo Mortensen, que muita gente pode querer ir atrás justamente porque é a estreia dele, né, como diretor. Tem que falar que é o filme do Aragorn, eu acho que vai ajudar. Não, e tem uma coisa muito importante pros desavisados, porque tem pessoas que não são tão atentas. Não pode falar que, e o primeiro filme vai ser com ele, porque o Druck é com o Mads Mikkelsen e eles não são a mesma pessoa. Tem gente que confunde os dois. É verdade, é verdade. Que eles são meio parecidos, não tanto, mas são um pouco. O que eu acho interessante do Fallen, que ele vai passar no Telecine no dia 28, que ele é escrito, dirigido e tem o Viggo Mortensen, né, atuando também. Então, é um filme muito, muito autoral, assim. Ele teve sua estreia em Sundance no ano passado e a história também é muito interessante, porque ele vai pegar um senhor, né, um fazendeiro, que é homofóbico e tal, e esse fazendeiro começa a apresentar sinais de demência, e aí ele tem que vender a casa e ir morar com um filho gay e o marido dele, né, em Los Angeles. E aí começa a ter ali toda uma questão, né, vários atritos e tal. E o filho, justamente quem faz, é o Viggo Mortensen, né? Então, assim, é um filme que promete ter uma carga dramática grande e tal, e a gente vai poder ver o que o Viggo Mortensen faz realmente em tela. Isso eu achei bem interessante. É outro que também estava aqui na minha lista de filmes que eu tô querendo ver. Gente, tem também o A Boa Esposa. A Boa Esposa você quer ver por quê? Porque é com a Juliette Binoche. Só por isso, porque filmes com a Juliette Binoche eu sempre quero ver. Se são bons, não sei, nem todos sempre são, mas é com a Juliette Binoche, sempre vale a pena. E sabe um outro, Dani, que a galera tá falando? E assim, a gente falou um tempo atrás aqui sobre o Na Mira do Perigo, com o Liam Neeson, né? E o Liam Neeson, ele vem pro festival também, no dia 23/7, com Made in Italy, que é um filme em que
é outra coisa. Ele faz o papel de um artista e tal, então é outra coisa. E o Liam Neeson, ele é um cara que ele já avisou, né? Que ele vai parar de fazer esses filmes de ação e tal, ele quer se dedicar agora a outros papéis e tal. Então Eu não acredito. Pois é, ele falou isso. Ele pode alternar, né? Não, mas eu acho que seria legal. Porque eu acho que ele já tem fama o suficiente pra isso, né? Então, se ele tivesse um pouco dessa questão de se dedicar mais a festivais, seria ser bacana. Um pouco, né? Do que o Robert Redford, né? Tocou também a vida dele, né? Eu não lembro se ele é o fundador ou ele é um dos fundadores, né? De Sundance. Sim. Então, acho que o Liam Neeson ia ser legal se ele tivesse... se ele levasse até a imagem dele, algo como nos festivais, enfim, ia ser interessante. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse filme dele, além, né, dele estar fazendo um papel totalmente diferente, né, esse artista, uma coisa muito mais sensível, né, assim, é que quem contracena com ele no filme é o Michael Nilsson, né, que é o filho dele. Então, aqui a gente vai ver pai e filho atuando juntos ali, e ele já saindo dessa linha de ação. Vamos ver se ele vai manter isso, né? Mas a ideia é que ele saia e realmente comece a cair mais nesses papéis dramáticos aí. E dificuldade, né, pra esse garoto entrar na vida do cinema, né? Coitado, uma história de vida. E o filme é dirigido pelo James D'Arcy, né? A gente falou do Viggo Mortensen estreando. Também é a estreia em longa-metragem do James D'Arcy, que é um ator, né? Que tem vários filmes, né? O Dunkirk, vários outros filmes na carreira. E é a estreia dele como diretor, né? Então, também não deixa de ser interessante de ver, né? De novo, né? Aquele lance da maravilha dos festivais, né? Que é justamente isso. Você ter justamente essas estreias de diretores, estreias de atores, né? Atores se recolocando no mercado, né? De outras formas e tal. Então, eu acho realmente isso bem legal. Tem um outro filme, eu não sei se a gente passou por ele aqui, comentou, acho que é um filme que também vale a pena ficar de olho, que é um filme que vai sair no dia 22/7, o Quo-Vadis Aida. É o que eu comentei que foi indicado, né? Ao Oscar. Isso, exatamente. Pela Sérvia. Isso. Você comentou sobre ele. E uma das coisas que eu achei legal desse filme também é que ele vai pegar a história ali da Guerra da Bósnia e tal. E assim, é um filme sueco, né, também. Então eu acho que deve ser um filme que vai bater muito nesse lado emocional. A gente tem a atriz, né, a Jasna Durick, que é uma atriz também muito forte. Já fez algumas coisas até em cinema americano e tal. E, cara, é muito legal mesmo, assim, da gente ver, tipo, justamente isso, sabe? Esses outros cenários, assim. Eu acho que isso também traz... Você vê, a gente tava falando de um filme que vai passar mais pro final da Costa do Marfim, estamos falando agora de um filme que fala da Guerra da Bósnia, um filme sueco, aí falamos agora de um ator americano que tá estreando a direção. É muita coisa nova, sabe? É muita coisa que a gente não vê realmente por aí, né? Esse filme, então, é ótimo, né? Porque você olha o título, não dá nenhum spoiler, né? Então, é legal isso, sabe? Não é aqueles títulos, o marido é o culpado. Não, exatamente. Mas é isso, né, Rafael? Filme vai ter, né? Por mais que não tem alguns filmes que são um pouco mais conhecidos. De qualquer forma, ainda é um pouco fora dessa bolha de super-herói e tal do que a gente tá vendo. E mais uma vez, nada contra quem gosta. Mas vai ser um momento para você criar essas histórias, né? Claro, se fosse o presencial, seria um pouco diferente. Mas vai ter essa vantagem você assistir por streaming. Você ter uma capacidade, uma facilidade para pegar todos os filmes, né? Sim, exatamente. Tanto que a campanha, né, do Telecine, que é Festival do Rio, é pra todo mundo e é no Telecine. E eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar, né? Então, assim, eu mesmo quero muito aproveitar pra sentir um pouquinho do Festival do Rio, sendo que, enfim, eu moro longe do Rio e tal, e se fosse só o festival presencial seria mais difícil. Então, isso que é legal de aproveitar, né? As pequenas vantagens, né, desses momentos de não aglomerar e tal, é isso, você tá na sua casa, você tem essas possibilidades, aproveita, caso você seja de outra cidade. Então, o Brasil todo vai poder ver, né, o festival, e você pode aproveitar para ver esses filmes que em outras circunstâncias você teria que esperar mais tempo ainda, ou enfim, sim. Ia ficar na vontade e tudo mais. E o que é interessante é que muitos dos diretores, eles estão às vezes atentos às redes, né, ao que as pessoas estão falando. Por que eu tô falando isso?
Aconteceu comigo que eu assisti um filme da Argélia, né, no Festival do Rio, alguns anos atrás, e eu comentei no Twitter, né, sobre o filme e tal, escrevi sobre, compartilhei. O diretor foi e curtiu o tweet e retweetou. Que legal, falando cara. lá, estamos no Rio de Janeiro, algo assim, né? Pelo que eu entendi e tal, coloquei no tradutor, botei no tradutor, e coloquei. E ele compartilhou, legal, entendeu? E o que eu achei mais legal é que ele provavelmente compartilhou sem ler o texto, porque eu não gostei do filme. E a crítica não foi muito legal nesse ponto. Mas tá valendo, são histórias, né? Histórias que a gente vai criando durante o festival. Mas você imagina que o cara fez o filme e o cara tá lá, tipo, na Costa do Marfim, Senegal, o cara fez um filme com a visão dele de cinema e tal... E de repente o filme dele passa no festival no Brasil, cara. E aí tem uma pessoa do Brasil que pega e comenta o filme dele nas redes sociais. Assim, sinceramente, não importa se o filme for uma porcaria, entendeu? Exatamente. Porque, cara, olha essa interação, olha o intercâmbio de cultura que foi feito aí, entendeu? E eu falei de uma forma até mais de brincadeira que a gente tá no podcast, mas, cara, eu respeito muito essa galera que tá começando, que tá colocando seu filme, mesmo que às vezes eu não gosto tanto, mas, cara, a gente troca ideia, a gente fala, e eu sou muito desses, né? Eu assisto um filme de uma pessoa ainda que não é muito conhecida ou não é um símbolo grande em Hollywood, eu vou nas redes, procuro as pessoas, mando mensagem, ó, vi seu filme e tal. Eu vi um filme uma vez de uma galera da Alemanha e mandei mensagem pra ele, consegui falar com o ator principal do filme e tal. Descobri que o cara nem é ator, muito assim, tipo, ele faz filmes pequenos, mas o cara, sei lá, é dentista, sabe? É o que ganha dinheiro mesmo, sabe? Então, nossa, isso é muito incrível. E mesmo do ponto de vista de quem faz, assim, imagino que se eu tivesse feito um filme, ele estivesse passando num festival, num outro país distante, ou, enfim, né, com quem eu não tenho tanto contato, mesmo que alguém de lá fale, não gostei tanto, eu vou ficar super feliz. Eu falo, não, que bom que você viu, sabe? O importante é isso, gerar o debate. Então isso que é importante também, né, assim. E aí tem uma coisa que o Dani tava falando aqui, que era essa questão de, assim, eu vou tentar pegar um pouco do sentimento, né, do que passa o festival e tudo mais. E aí pode ter uma galera que tá ouvindo a gente que tá falando assim, mas vai dar pra sentir? Porque, né, streaming, eu vou lá, vou pegar no streaming, vou dar um play e tal. Mas, cara, eu acho que isso que é uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, que esses são filmes exclusivos, inéditos, entendeu? Eles não estão em lugar nenhum. Você não vai encontrar esses filmes em lugar nenhum. Eles são super difíceis de serem distribuídos. São filmes super restritos. Então isso já traz uma característica muito própria do festival. O segundo ponto é que esses filmes eles só vão estar no ar durante 24 horas, entendeu? Você perdeu aquele dia, não conseguiu assistir o filme, acabou. Você vai ter que esperar, vai ter que ver o dia que vai sair em outro lugar, não tem como você assistir isso agora. Então, assim, esse é um dos climas. Fora, obviamente, a questão que a gente tava falando aqui, que era de... eu tô ali naquele momento, acabei de assistir o filme, tô impactado por ele, é um filme que, sabe, me tocou e tal, e eu nem sabia que esse filme existia, um diretor completamente novo e tal, vou lá, coloco isso nas redes sociais, comento com os amigos, não sei o que, tiro uma foto e tal, tipo, compartilho isso. Bota no Letterboxd. No Letterboxd, vão ter outras pessoas que vão estar consumindo exatamente aquilo que você tá consumindo nas 24 horas ali. Então vai estar assim, uma galera consumindo o mesmo conteúdo no mesmo período, entendeu? Então a chance disso fomentar, de viralizar, não sei o que, é muito maior, porque vai ter uma galera ali conversando sobre isso. Então, tipo, tudo isso faz parte desse clima que o Festival do Rio, sabiamente, né, conseguiu construir, porque a pandemia infelizmente veio e aí teve que, né, a gente teve que dar esses jeitos, e felizmente tem o Telecine que tem por característica esse lance de trazer, né, de estrear, de trazer filmes inéditos, exclusivos e tal, como ele já faz, né, já fazia lá com o Premier Telecine e tal, mas aqui a gente tá vendo uma coisa ainda mais seleta, né. Eu queria aproveitar para pedir pro Pedrão contar um pouquinho. Você contou um pouco do escrever no ônibus, né, apertado, ir de um lugar pro outro, se deslocar, mas que outro tipo de
sei lá, de lembrança característica ou de memória que você acha bacana do Festival do Rio, assim, dos que você foi e tudo mais? Tem duas histórias que eu sempre acho curioso, que eu sempre conto em mesa de bar, né? Porque eu falo, quando você tá envolvido com cinema, seja produzindo podcast, seja produzindo filme, analisando, estudando academicamente, é muito legal quando você tá em equipe, com a galera que tá respirando a mesma coisa que você, né? Que você conversa, discute, aprende. Isso é muito bacana. No Festival do Rio de 2009, eu trabalhei, né? Eu trabalhei no Cinema Nosso, que foi sede pra exibição. E, cara, foi uma mudança na minha vida muito grande, porque eu já tava mudando aquela coisa, né, de sair só de... Tinha 18 anos, 18? Foi em 2018 ou foi em 2019? Agora eu não lembro direito. Foi em 2009. Ih, peraí, agora eu tô confundindo tudo. Mas enfim, foi em 2008, galera. Desculpa, me enrolei aqui. Mas o importante é, eu já tava saindo, né, dessa bolha só de Hollywood. Obviamente que eu continuava assistindo, nada contra, gente. Continue assistindo os filmes de Hollywood, tem muita coisa boa ali. Só que aí eu tinha acabado de sair do curso de cinema, né, que eu estudava nessa escola. Eu falei, claro que eu quero trabalhar. Claro, vai ser ótimo. Então eu tive contato com muita gente. Gente chata pra cacete. Nossa, até hoje eu não esqueço de um casal que me perturbou. Eu ficava, né, ajudando, fazendo a produção do local. E teve um casal de produtores que me perturbaram até hoje. Claro que eu não vou falar o nome, só vou falar que eles são de São Paulo, tá? Mas o que eu achei interessante, porque foram 3 momentos dessa questão de contato com as pessoas que bem ou mal mantenho até hoje, ou me ajudou, que se refletiu depois, né, em algum momento da minha vida. Por exemplo, eu conheci o Cavi Borges nesse festival, eu assisti o Vida de Balconista dele, né, que é com o Matheus Solano, que é um filme, eu acho, maravilhoso. Foi um filme feito para celular, saiu para celular, mas foi exibido também no festival. E o filme é engraçadíssimo, porque brinca com a questão da locadora, tem referências, enfim. Então, falava com o Cavi, a gente conversou, e o Cavi, ele talvez seja um dos maiores, se não for o maior, produtor independente no Brasil de filmes. E além dele ter construído toda uma história com a locadora dele, né, a Cavídeo. Tanto que criou-se até uma lenda, né, a Cavídeo tem todos os filmes do mundo. Na verdade, é porque ele viajava para alguns países e trazia alguns filmes, ele ganhava, enfim. Por isso que ele teve esse mito. Então foi legal para eu conhecer o Cavi. Outro diretor que eu conheci, que foi um filme maravilhoso, que eu assisti, chamado B5, é um filme sobre judô. Naquela época eu jamais achei que eu ia gostar de filme de judô, mas é um filme incrível, incrível, incrível. Um documentário do Eduardo Hunter Moura. Ele também é diretor de audiovisual, né? Cara, é um filme que não é muito conhecido, mas um filmaço. Ele é, até no momento dessa gravação, ele tá lançando um outro filme dele também sobre esse esporte, né? Também que fala um pouco disso, que vai tratar a história do Antônio Tenório. Também foi judoca, enfim. Até brinquei com ele, cara, você vai ter que fazer uma trilogia do judô, tá? Então, já pode comparar um terceiro filme aí. Então, foi bacana por isso, porque fui, né, tendo contato com vários diretores, conversando, e tipo, e que era legal que a galera me tratava como um igual, uma pessoa ali do cinema, e eu não era ninguém, eu tinha acabado de sair do curso, sabe, e as pessoas tratam, claro que pode rolar algum desrespeito com outra pessoa, pode, mas isso é muito bacana. E o outro ponto foi que, nessa época, eu pensei, não sei se vocês lembram que foi confirmado que o Tarantino ia vir pro encerramento, porque o Bastardos Inglórios ia ser o filme de encerramento do festival. Aí eu falei, eu vou assistir com Tarantino, porque eu tinha autorização para participar do encerramento. Vou assistir, vou sentar na cadeira perto dele, não quero saber. Isso vai acontecer comigo. Passa um tempo, o Tarantino cancela a vida dele pro Festival do Rio. Cara, foi muito triste, muito triste. A assessoria de imprensa, né, da Universal Pictures emitiu a nota, né, falando do motivo que ele não tava vindo. Um motivo totalmente admissível para qualquer pessoa com mais de 30 anos. Dizia que, abre aspas, as viagens que tem feito pelo mundo por conta da divulgação de Bastardos e Glórios, desde maio, o deixaram exausto. Fecha. Então, faz sentido.
Foi assim, pode parecer bobo, né? Mas foi muito curioso isso, que eu tava todo animado. Nossa, dessa eu vou assistir com Tarantino e tal, né? Porque eu achava Tarantino o melhor diretor do mundo, né? Caraca. E infelizmente não rolou. Mas foi legal, porque, pô, vi muita gente famosa, vi gente que não era conhecida em lugar nenhum, mas tinha uma habilidade enorme pra criar histórias, pra falar sobre cinema. Então o festival é isso, são histórias que você vai criando, pessoas que você vai conhecendo, filmes que você jamais pensou que poderia gostar, vai gostar. Então são histórias que momentos que eu sempre lembro. Que sensacional, muito que sensacional. Bom. E você que tá aí, né, você também pode ter momentos incríveis também, mesmo sendo virtual, ainda vai ter muita coisa bacana pra dividir com os outros, como a gente bem falou aqui, né, muitos filmes inéditos, muitas estreias bacanas aí que estão chegando, tudo isso, né, a partir do dia 17, vão ser 15 dias direto, com 15 títulos inéditos, e esses filmes vão ficar lá disponíveis, então, pro usuário, né, por 24 horas. Para você que tá aí, que acompanha o Cinemação, sabe da nossa parceria com o Telecine, você sabe também que acessando o link que estará aqui no post desse podcast, você pode assinar o Telecine e ganhar 30 dias de graça. Então assim, quero acompanhar o festival. Se você assinar agora, você vai ter esses 30 dias e vai poder assistir o festival inteiro de graça, você vai entrar lá e vai ver todos esses filmes inéditos que estão lá. É uma bela oportunidade, eu acho que você que gosta de cinema não pode perder isso, e é uma experiência única, né, Dan? Com certeza, quem já acompanhou o festival online sabe do quanto eles permitem justamente isso, né, você em casa vê um monte de filme, acompanha, comenta nas redes sociais e troca com as pessoas que estão vendo no mesmo momento que você está vendo. Então isso é uma delícia mesmo, sim. Exatamente. Posso passar uma dica rapidinho, Rafa? Por favor, por favor. Se é a primeira vez sua em festival, ou você por algum motivo não tenha feito o que eu vou falar agora, que pode parecer óbvio, mas muita gente não faz. Se você quer realmente, quer assistir o máximo que puder, ou tentar selecionar da melhor forma possível, o que é legal de você fazer? Abre um bloco de notas ou pega um papel em branco e pesquisa todos os filmes, vê os dias, quando eles vão ser exibidos direitinho, faz tipo uma agenda, pode até botar a agenda no seu celular ou pode botar em um papel. Eu sempre botei em papel, sempre gostei de botar em papel. E depois pesquisa esses filmes na internet, o que eles estão falando, quem tá por trás dele, porque aí você vai montar sua lista de prioridade. Assim, se você não for conseguir ver todos os filmes, você vai poder dar prioridade para os filmes que você mais quer assistir e, em compensação, você consegue se preservar, já saber quando vai entrar tal filme. Se você tiver um tempo livre, né, tiver com mais tempo, você vai poder assistir. Então, não tem desculpa. Se você realmente é uma pessoa com tempo e quer absorver o festival, não tem desculpa. A hora é agora. É isso aí, cara, sensacional. Pedrão, obrigado pela sua presença aqui nesse podcast extra, mais um, né? Obrigado por trocar essa ideia com a gente, trazer aqui suas experiências. Tenho certeza que você, assim como nós, vai estar lá conectado no Telecine assistindo o Festival do Rio, porque a gente que gosta de cinema, né, não tem como perder realmente. Exatamente, vou estar lá, vou estar perturbando os diretores e diretoras pela internet também. Enfim, é isso, cara. Festival é sempre algo que todo cinéfilo quer participar, nem que seja um pouquinho. É isso aí. E pra te encontrar, Pedrão, onde que estamos? Então, eu moro no Rio de Janeiro, né? Se alguém quiser passar por aqui, só me dá um toque que, dependendo de onde você vem, quem você for, não vou te encontrar. Mas se você gosta de cinema, eu estou no canal Claquete, o site, também no YouTube, canal Claquete Filmes, que nós temos nosso conteúdo em vídeo. Dentro do site você tem acesso aos vídeos também, textos e podcasts. Então nós vamos escrever sobre os filmes, obviamente, no Festival do Rio. Se você quiser trocar com a gente lá, é só mandar mensagem nas redes ou em alguma postagem que todos os comentários são respondidos. Pessoal do Cinemação, muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Dani, é sempre um prazerzaço estar aqui. Eu me sinto em casa, né? Você vê que toda hora que eu atropelo vocês, corto vocês. Tem que ser mesmo.
É isso aí, muito bom. Dan, obrigado também por mais uma participação. O Dani é um dos que vai fazer a cobertura, né, Dani, do festival. Vou fazer de tudo pra ver o máximo possível de filmes. Já tá lá, já muito filme, é muito filme. Não, que ainda não olhei pra minha agenda dos dias, mas vou fazer de tudo pra assistir o máximo possível. Eu também, e cara. É isso, vamos trocar ideia, vamos comentar. Comentem no espaço de comentários desse podcast os filmes que vocês querem ver, que você já viu de repente, né? E é isso, eu só agradeço todo mundo que tá ouvindo. Obrigadão, Pedro, pela participação. E bora ver filme. Bora ver filme, é isso aí. O podcast Cinemação Extra fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.